Olá, amigos do canal Fé com Força. Hoje nós estamos indo num sítio para vamos identificar como objetivo primeiro, vamos identificar se existe alguma corrente de fuga. E o que é uma corrente de fuga? Corrente de fuga nada mais é do que um vazamento de eletricidade. Se fosse água, nós chamaríamos de vazamento. Como é eletricidade, chamamos de corrente de fuga. É um sítio grande, com bastante infraestrutura separada da casa, bastante áreas de uso propriamente dita da eletricidade. Então tem o espaço da churrasqueira, da área gourmet, que é deslocado, casa de máquinas de piscina, casa de hóspede, casa de caseiro. Então a proprietária desse sítio, ela acredita que deva ter algum vazamento de eletricidade por causa do acréscimo e do aumento da conta de luz dela. Ela não mudou a rotina, mas mesmo assim a conta ela vem gradativamente aumentando a quantidade de consumo, não o valor, mas a quantidade de consumo. Então nós vamos hoje para fazer essa análise de rede. E existem algumas formas de você identificar uma corrente de fuga. Eu vou ensinar hoje para vocês a forma mais fácil, mais prática, onde você vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. O que precisa é um pouco de raciocínio lógico, separar as cargas para você identificar onde é o setor que está com a corrente de fuga, se é que ela existe. De repente, pode ser que ela não exista. Então nós trabalhamos com o sistema de efeito, não efeito peneira, mas com o sistema de peneira. E qual é? Primeiro nós colocamos o equipamento de monitoração no padrão. Se do padrão nós detectarmos que existe uma corrente de fuga, existe um vazamento, digamos assim, de eletricidade, aí nós partimos para os quadros. E nós fazemos e vamos por setores. Então primeiro vamos identificar se existe a corrente de fuga no ramal alimentador. E o que é o ramal alimentador? São os fios do centro de medição até o quadro de distribuição. Como são vários quadros, nós vamos ver se a gente consegue separar para identificar se a corrente de fuga é no ramal alimentador, nos ramais alimentadores, que são vários quadros, ou em algum circuito desses quadros, tá bom? Pode ser que tenha um ponto de corrente de fuga, pode ser que tenham múltiplos pontos, vários pontos de corrente de fuga, ou pode ser que não tenha nenhum. Então nós vamos descobrir isso agora, tá bom? Não perca, porque esse vídeo ele é 10. Muita gente, muitos profissionais não sabem fazer isso. É muito fácil, muito prático, e eu vou ensinar isso para você hoje. Demorei 27 anos para aprender isso e você vai aprender em uma aula, beleza? Vamos lá? Então siga aí.
Bom dia, meu amigo, tudo bem? Meus amigos, aquela lá é a casa sede. Não sei se dá para ver aqui no meio dessa arborização aqui, ó. Lá em cima é o espaço gourmet com a churrasqueira. E aqui atrás dessa mata é a casa do caseiro. Tudo isso de pendurado nesse trafo aqui de 75 kVA. E o centro de medição está aqui, ó. Qual é o grande problema? Nós estamos numa região que tem muita cascavel, muita coral e a outra... Ah, esqueci o nome da outra cobra. Temos muita aqui. O rapaz mesmo disse que aqui ele já cortou algumas no meio por aqui. Então, precisamos aqui primeiro dar um jeito, abaixar esse mato para a gente ter acesso até ali a chave geral do sítio. Vamos arrumar uma vara e bater aqui esse mato, e inclusive serve para abaixar o mato e para espantar aqui os nossos amiguinhos indesejáveis, se é que tem algum aqui, né? Usamos uma vara para baixar, usamos esse galho aqui, ó. E fizemos assim, ó. Fizemos aqui um caminho, amassamos aqui. Se tiver algum elemento indesejado aqui, ele foi embora. Pronto, agora a gente tem o acesso até o centro de medição. Então tá aqui o centro de medição, ainda com alguns arbustos aqui atrapalhando aqui. Na verdade, a natureza tenta recuperar o que é dela, né? O espaço é dela. E nós somos os invasores. Então aqui nós temos, vem do transformador, desce por essa bengala, alimenta o medidor. Temos ali também um marimbondo bem grandão, que pode ficar nervoso. Daqui alimenta a chave geral, que por sua vez distribui em dois ramais. Esse ramal aqui, ele alimenta a casa do caseiro e uma casa de hóspede que tem aqui. E esse outro ramal aqui, ó, ele vai subterrâneo e alimenta a casa principal e a piscina. Então nós vamos começar com o ensaio aqui, o ensaio geral, e depois com o ensaio partilhado. Vou pegar esse ramal aqui primeiro e ver se tem alguma corrente de fuga nele. A forma mais fácil é usar o multímetro. No multímetro nós temos a escala de 2 a 20 amperes. Essa aqui é a escala ideal para você fazer o teste de corrente de fuga com o multímetro, amperímetro aqui na verdade. Então estamos na escala de amperímetro. Você vai falar, poxa, mas o cara não tem um Minipa, não tem um Fluke. Eu não vou fazer propaganda, não estou ganhando nada para isso, mas esse Ricari ou Icari, ele é muito bom. Eu trabalho com ele há muito tempo e é um multímetro que não deixa a desejar, tá? Aconselho a vocês que têm um orçamento mais baixo, que procure adquirir um dessa marca que você vai ser muito feliz. Então, meus amigos,
Lembramos que nós temos sempre uma margem de mais um, menos um, que nós devemos desconsiderar. Você pode ver que depois do primeiro dígito aqui, ó, tem 0,003. Estamos pegando a terceira casa decimal negativa. Ou seja, então a gente desconsidera. Se tivesse aqui 1,0, aí nós consideraríamos uma corrente de fuga. Abaixo desse ponto zero, qualquer leitura que der aqui, era uma leitura que a gente não considera. São fatores. Quais são os fatores que faz essa leitura? Isolação num cabo muito longo, magnetismo e a falsa leitura mesmo. Então aqui, ó, já zerou, tá vendo? Voltou, tá zerado. Aqui nós podemos contar na fase R, S, essa fase S, também desconsideramos. E também nenhum dígito acima da casa decimal, da unidade decimal. Então, podemos considerar que não existe corrente de fuga nesse ramal alimentador aqui que vai para a casa principal. Agora, se pegarmos a casa do caseiro, vamos ver aqui. Olha aqui, ó. 1,85, 2,23, sabe o que significa? Que ou tem alguma coisa ligado lá, ou existe uma corrente de fuga, porque está acima da casa decimal de unidade, certo? Aqui, não. Aqui também não. E aqui 2,33, exatamente. Aqui 0,003. Então, nós detectamos que tem uma corrente de fuga ou algo em uso na casa do caseiro. Ele vai fazer desligamento lá e a gente vai ver se mudou isso ou não. Só que eu vou preparar aqui já para confirmar se existe essa corrente de fuga no ramal alimentador ou não. De que forma? Eu vou instalar aqui um IDR. O IDR, exatamente, aquele equipamento que você coloca para monitorar correntes de fuga no quadro de disjuntor. Meus amigos, que equipamento é esse? Você conhece? Já viu? Isso aqui nada mais é que um IDR, aquele que você monta no quadro de proteção, no quadro de distribuição, com 4 jacarés preto na saída do DR e 4 jacarés preso, garra jacaré presa na entrada. Como eu não tinha o fio azul para diferenciar o neutro, coloquei uma abraçadeira aqui, um enforca-gato, para marcar tanto o neutro aqui, quanto o neutro aqui na fase aqui, ó. Então, isso daqui, nós vamos ligar isso daqui, ó, na chave geral aqui do padrão. Certo? Quantos amperes? 40 amperes. Você vai perguntar, mas só 40 amperes suporta a casa do patrão, a casa do caseiro, a piscina, a casa de visita, de hóspedes? Não, não suporta. Na verdade, ele não vai ficar definitivo, ele é só para um ensaio. Então, o nosso intuito é com que a gente descubra as correntes de fuga. E não para que ele fique protegendo chuveiro, ferro de passar roupa, máquina de lavar, não é o nosso intuito. Nosso intuito é para testar as instalações elétricas, se existe alguma corrente de fuga nela. Então, para isso, um de 40 amperes é o suficiente. Beleza? Bom, agora eu vou prender ele lá no quadro, e aí quando estiver pronto, mostro de novo para vocês. Lembrando que essas garras jacarés, elas são isoladas parcialmente. Então, você, na hora que você fixar ela lá, precisa, de alguma forma, deixar elas separadas para que não entre em curto. Fechou? E aí, como é que ficou a instalação? Os fios de cima do IDR
ficam responsáveis pela alimentação. Então, a alimentação sai aqui de cima, desce e entra no IDR. Por sua vez, do IDR sai e vai para o ramal alimentador. Ramal alimentador, o vermelho lembrando que é a entrada, e esse que está com a abraçadeirinha é neutro, e o outro com a abraçadeirinha é o neutro também, só que é o neutro que alimenta a casa. Então, esse é o teste. Agora, para saber se existe uma corrente de fuga ou não, o que nós devemos fazer? Liga o DR, ligamos o IDR, viemos aqui, ó, e ligamos a chave. Quando a gente ligar essa chave geral, se tiver uma corrente de fuga, o IDR vai detectar e vai desarmar. Vamos ver? Opa! Olha lá, já não para mais armado. Ó. Sabe o que significa? Existe uma corrente de fuga. Agora nós precisamos identificar aonde que está essa corrente de fuga. E qual é esse próximo passo? Lembrando que temos dois ramais. Um ramal subterrâneo, que vai para casa, e o outro ramal aéreo, que é o que vai para outra casa, do caseiro e casa de hóspede. Então, vamos separar agora aqui, para ver se existe corrente de fuga nos dois ramal, ou se é em um só. Beleza? Separamos aqui, ó, os fios, os cabos, que vão para a casa do caseiro e os que vai para a casa do patrão, a casa sede da fazenda. Fizemos essa separação em todas as fases, todas as 3 fases, e também no neutro. Separamos o neutro também. E o DR não para armado. Significa que o ramal que alimenta tanto a casa do caseiro quanto a casa de hóspede, o mesmo ramal, são compartilhados, existe uma corrente de fuga nele. Fato. Agora nós vamos ver o quê? O que nós vamos tentar descobrir? Se também no ramal da casa principal também tem essa corrente de fuga. Então agora eu vou mudar os jacarés para o outro cabo, que é o ramal que vai para casa sede e piscina. Provavelmente tem, mas vamos descobrir. Já separamos aqui agora o condutor do ramal que vai para casa sede, e ajustar o foco aqui, para casa sede e piscina, que são esse lado aqui, casa sede e piscina. A rua vai para casa sede e aqui ela vai para a piscina. E a casa sede, como vocês podem ver com a piscina, o IDR está desligado, está ligado, ó, armado. Vamos fazer um teste para ver se ele está em funcionamento. Funcionando, parou armado. Então nós concluímos que o ramal alimentador da casa sede e piscina não tem corrente de fuga, porque o DR não desarmou. Mas, então, qual é o foco da corrente de fuga que nós temos que procurar? Agora nós vamos procurar na casa do caseiro. Não significa que na piscina e na casa sede não tenha corrente de fuga. Nós vamos monitorar isso também. Nós vamos ligar o disjuntor geral do quadro de distribuição para ver se a parte interna da casa também não tem corrente de fuga. Por enquanto nós estamos testando o ramal alimentador, lembram? Primeiro teste é do ramal alimentador. Eu quero saber se existe um vazamento de eletricidade daqui até a casa sede, daqui até a casa de máquina da piscina e daqui até a casa de hóspede e a casa do caseiro. Já descobrimos que daqui até a casa de hóspede e a casa do caseiro existe um vazamento de eletricidade. Então, fato. Primeiro agora nós vamos voltar vamos deixar esse ramal do lado de cá da casa do caseiro. Vamos esquecer ele por enquanto e vamos confirmar, ligando o quadro da piscina e o quadro da casa, se o IDR também vai continuar ligado. Se ele continuar ligado, confirma-se então que a casa sede e a casa de máquina da piscina está tudo bem. Perfeito? Por enquanto, encontramos então um indício,
um indício não, uma confirmação de corrente de fuga nesse ramal alimentador aéreo que está indo aqui, ó. Que vai para lá. Beleza? Vamos ao próximo passo. Bom, tá ligado lá o ramal de entrada da casa aqui principal. Essa aqui é a casa principal. E tem uma chave geral aqui também, que é um IDR. E eu deixei só um disjuntor ligado aqui, que é o que está alimentando a luz aqui desse cômodo. Agora eu vou desligando, vou ligar todos para ver se tem alguma corrente de fuga. Acredito que não tenha, porque nós já temos aqui um IDR aqui. Mas vamos rearmar todos eles para ver se tem alguma corrente de fuga aqui, ó. Desliguei. Esse aqui é o boiler aquecedor, né? O de lá tá desligado também. Sim, ótimo. Então, não caiu o IDR lá do padrão. Significa que aqui na casa nós não temos corrente de fuga. Nós vamos desligar aqui, só para fazer uma simulação agora no ramal lá do quadro da casa de máquina da piscina. Vamos lá. E aquele quadro de lá? Eu não desliguei também. Vamos testar? Esse é o segundo quadro da casa, responsável por proteger o corredor dos quartos. Também estamos ligando. Ligamos, tem luz, por favor. Luz funcionando. Todos os disjuntores ligados. Os que estão desligados aqui são as reservas. E nenhuma corrente de fuga. Senão o DR lá do padrão desarmaria. Então, confirmado que na casa sede não tem nenhuma corrente de fuga. Nós descobrimos que o ramal aéreo que vai para a casa do caseiro, ele divide aqui, ó, e vai para a piscina e para a casa de máquina. E que esse outro ramal que desce aqui, que vai para a casa sede, ele vai para a casa sede e também para a casa de hóspedes. Então esse que vai aqui aéreo, ele vai para a casa do caseiro e divide aqui embaixo, aqui nessa conexão aqui, ó. E ele desce e vai para a piscina. Então estava pensando errado, mas já descobrimos agora que a corrente de fuga ou é para a piscina ou é para a casa do caseiro. E nós vamos descobrir agora. Vou separar lá em cima no ramal para a gente descobrir aonde que está essa corrente de fuga. Qual é o ramal que está com corrente de fuga? Amigos do canal, confirmado. O ramal que vai para a casa do caseiro foi separado lá em cima. Está ligado agora. E o DR armado. Quando nós desarmamos, fazemos o teste, ó. Armado e para ligado. Nós temos uma corrente de fuga, então, no ramal que vai para a piscina. Piscina e espaço gourmet. Certo? Então, essa corrente de fuga está no ramal. Então, não dá nem para monitorar depois do ramal, lá nos quadros, antes de fazer essa correção. E como é que se faz essa correção? Procurando as caixas de passagem, vendo isolação. Se não corrigir, é troca do ramal, não tem outra saída. Beleza, meus amigos? Vamos ver qual é o próximo passo que a gente faz aqui. E aí depois eu já falo para vocês o que nós vamos fazer. Fechou? Então até já. Pessoal, conclusão do trabalho de hoje. Existe uma corrente de fuga no ramal alimentador da piscina e do espaço gourmet. A casa de hóspede não tem nenhum vazamento de eletricidade, digamos assim, nenhuma corrente de fuga. Também não encontramos corrente de fuga nem no ramal e nem na casa principal. E também não encontramos nenhuma corrente de fuga na casa do caseiro e nem no ramal alimentador da casa do caseiro. Mas infelizmente existe uma corrente de fuga com vazamento
se fosse água, um vazamento. E aí agora a gente vai acertar com o cliente para poder vir fazer a correção. A inspeção, ela está pronta, identificada. Existe uma corrente de fuga de meio ampere. Meio ampere multiplicado por 127, porque tem esse meio ampere em uma única fase. Aí nós vamos fazer a continha aqui e ver qual é o resultado dessa corrente de fuga. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Como é que você identifica a corrente de fuga? Assim também? Tem uma outra técnica? Diz pra gente. Diz pra gente, diz pra nós, para que a gente possa compartilhar conhecimento, que nós tenhamos condição de ajudar os nossos amigos de alguma forma. Então, fiquem ligados no canal. Até o próximo vídeo. Um abraço.